eu fiz a postagem de um paciente meu, um senhor de 60 e poucos anos que foi encaminhado para cá para tratar de dores musculares e problemas circulatórios. Ele foi encaminhado para cá com algumas situações. Eu fiz uma avaliação com ele, faz-se as perguntas, tenta-se tirar o máximo de informações e identificar qual é a melhor técnica, qual é a melhor manobra ou estrutura de trabalho e atendimento para o cliente. Ele já vem com os dados praticamente prontos do que sofre, do que vive e tal. Então você faz a anamnese e entrega o trabalho, desenvolve o protocolo de manobras ou a sequência de atividades que são necessárias frente às queixas. É assim que a gente faz, pelo menos é assim que eu trabalho. Mas na avaliação postural eu identifiquei várias situações e daqui a pouquinho você vai entender do que nós estamos falando aqui agora e o porquê que aquelas manchas apareceram. Mas eu quero ler para você aqui agora os comentários de vários dos colegas. Tem gente que quase matou a pessoa aqui com cirrose, com problemas do fígado, problemas hepáticos e tudo mais. Teve de tudo aqui, galera. Foi ótimo, eu achei linda a participação de todo mundo. Eu estou vibrando aqui, você está vendo que eu estou até eufórico. Então nós tivemos aqui queimadura por depilação, problemas em órgãos internos, o fígado, o baço, foram os campeões. Depois a gente teve queimadura com gelo ou problemas com o calor. Depois a gente teve hipertensão, esteatose hepática, dermatite de contato, a gente teve hérnia de hiato na parada, acúmulo de energia em órgãos, possivelmente alguém que trabalha aí com a reflexo, que deve ter colocado isso, que entende o que acontece nos órgãos internos e tem como avaliar pela reflexologia, deve ter colocado isso aqui. Depois uma crise alérgica causada por óleo, por creme, pelos produtos que a gente usa. São hipóteses, tá? Trombose. Trombose não entra muito na situação porque eu fiz um comentário, mas eu não mostrei a perna. Eu não mostrei o membro inferior, eu mostrei a parte do arco de costela, do gradil costal. O Renan foi uma das situações que me chamou bastante atenção, que o Renan falou, não tem como eu dar um palpite sem fazer uma anamnese mais elaborada, tá? Então ele foi bastante cauteloso, ele deve ter lido todos os comentários e foi cauteloso no dele, tá bom? Depois a gente teve herpes zoster, depois a gente teve a liberação miofacial como causadora. Então eu quero que você volte na foto, depois eu vou recolocar essa foto aqui, deixa eu me afastar um pouquinho. Depois eu vou recolocar esta foto e a foto causadora do problema, para que você entenda onde está o causador. Quando eu contar isso aqui para você, você de repente até não vai acreditar, mas é exatamente isso que acontece. Então, dentro das limitações, logicamente, eu fiz a avaliação, depois eu fiz uma avaliação postural, identifiquei compensações e assimetrias, eu vou dar mais dados aqui para você. Então, esta pessoa sofreu uma cirurgia na cabeça do fêmur da perna esquerda, ele tem uma compensação ali na região do acetábulo e isso gera nele um leve desnível pélvico. E aí vem algumas outras situações. É uma pessoa de mais de 90 quilos, 1,72 m, tá? Está acima do peso, com uma protuberância abdominal que puxa, por conta da gravidade desse abdômen protuberante, puxa a coluna para frente. O problema não é ter peso, você pode ter 300 quilos, desde que você tenha músculo para sustentar isso aí, que a sua coluna seja forte, que você tenha estrutura muscular, você pode ter o peso que você quiser, mas a galera lá de trás, dos posteriores, a galera da coluna tem que estar bem, tem que estar firme, tem que estar resistente para aguentar o peso que está sendo exigido que ele carregue. Isso não é problema. Mas se não tem, começam a aparecer os problemas. Então, é uma pessoa que tem uma lordose lombar e uma hipercifose também.
uma pessoa com uma respiração muito leve, muitos tensionamentos na região de musculatura respiratória, gradil costal. E aí a gente foi identificando que além do problema da circulação, ela está preocupada também, o médico está preocupado com a condição de ele voltar a fazer uma atividade física para melhorar a condição cardiorrespiratória e a resistência pulmonar que está lá embaixo. Então, o trabalho vai ser feito aqui em um acompanhamento funcional de 20 sessões, onde a gente vai do trabalho circulatório ao aumento de amplitude articular de alguns grupos e também liberação e construção de uma memória muscular onde tenha essas liberações de grupos específicos, tá? Então a gente vai ter que trabalhar a lombar, a gente vai ter que trabalhar a região de psoas, a musculatura anterior, a região dos vastos, vasto lateral, médio, intermédio, região do reto femoral está com problema, por quê? Porque ele está fazendo uma anteroversão pélvica, está com a barriga pesada, está forçando o corpo para frente e está tendo uma sobrecarga em uma região anteriorizando essa carga. E aí os isquiotibiais lá atrás estão com alguns encurtamentos em alguns pontos e hiperextensão em 2 grupos que identificou. Tá? Então essa foi a avaliação dos inferiores em relação à estrutura muscular. Circulatoriamente tem um pouco de edema, mas não tem vaso estourado, ele não tem essa questão de comprometimento da estrutura vascular. Eu fiquei tranquilo para poder trabalhar. Então vamos lá, o que é que causou aquilo que você está vendo e por que é importante avaliar? Surpreenda-se você, depois de 30 minutos que foi trabalhado com esta pessoa, depois de 30 minutos que nós trabalhamos em decúbito ventral com um apoio na região da pelve por conta da hiperlordose lombar que foi identificado, eu uso em pacientes assim um pequeno rolinho. Vou mostrar para você aqui agora. Eu uso esse rolinho aqui, ó. É um rolinho de 20 centímetros de diâmetro, mais ou menos uns 55 centímetros de comprimento, e eu uso esse material para dar apoio na região sacral, na região de lombar. Por quê? Porque se ele já tem esse problema, com o passar dos minutos pode se transformar em um período desconfortável, onde pela força da gravidade os órgãos internos vão se reajustando ali para as laterais por conta do relaxamento e essa coluna vai sendo puxada para baixo, no sentido da maca, podendo causar desconforto. Então, se você calça essa coluna, ela vai tentar se manter na neutralidade por aquele período. Foi o que eu fiz. E aí, depois de mais ou menos uns 30 minutos, encerrado o trabalho, a investigação de grupos posteriores, desde plantar até a região do occipital da cabeça, buscando identificar os grupos que fazem parte de movimentos limitadores. Esta avaliação ela vem de uma literatura de um especialista americano chamado Thomas Myers, ou Tom Myers, onde ele identifica grupos musculares que ele chama de cadeias fisiológicas ou cadeias musculares ou trilhos anatômicos. Você pode encontrar você pode encontrar esses vários nomes na literatura. Então eu uso esta literatura como base de apoio das minhas avaliações. E aí fiz toda a identificação, anotei tudo o que precisava e pedi para ele para virar em decúbito dorsal. Voltando um pouquinho, quando ele deitou na maca em decúbito ventral, ele sentiu um desconforto na cervical. E aí a gente teve que aumentar um pouquinho o tamanho do apoio que vai na região da testa para que ele ficasse um pouquinho mais elevado na cervical e ficasse numa posição confortável. Eu estranhei um pouquinho isso, imaginando que poderia ter algum tipo de situação envolvendo retificação de lordose cervical ou uma hiperextensão. Mas depois eu identifiquei a real causa quando ele virou em decúbito dorsal então.
O que que acontece? Essa pessoa, depois você vai ver, eu vou colocar uma outra foto com essa que você viu e uma segunda foto com a região posterior. Essa pessoa trabalhou em uma área de muita força física por mais de 30 anos. E isso fez com que, por conta da postura, ele trabalhava na instalação de postes e redes elétricas aqui do estado do Espírito Santo. E de tanto ficar pendurado, ficar trabalhando em uma posição de arqueamento para frente, subindo em poste e outras coisas, segundo o que ele me descreveu, ele desenvolveu uma alteração postural, uma hipercifose, que ela é bastante acentuada. E aí ele foi envelhecendo, é um senhor de uma estrutura forte e aí acabou engordando. Então essa foto que você está vendo ali, vou revelar agora para vocês. Então o pessoal chegou pertinho, bateu na trave nos comentários alguns, mas não chegou na realidade, porque o pessoal se atentou ali, mas poucos imaginaram fazer uma conexão com a postura. Deixa eu ver aqui, Renan, vejo você falando da parte muscular, primeiro avaliar parte óssea, porque o paciente deve estar com uma estrutura postural desalinhada e as partes articulares estiverem fora do eixo, o quadril, isso ocorre em desalinhamento postural e muscular. Sim, esta é uma das visões das terapias. A gente tem várias visões que podem ser levadas em consideração. A minha é basicamente trabalhar as estruturas de tecido mole, de memória muscular e funcional dessas regiões de tecido mole, embasada pelos trabalhos de Tom Myers e da Rolf e outros especialistas em manipulação de tecido mole e fáscia. Essa é a minha linha de raciocínio e é por ali que eu identifiquei. Então, quando essa pessoa virou decúbito dorsal e eu tirei essa foto para você ver, não tinha ideia de postar, mas acabei colaborando com uma discussão saudável, muito rica aqui entre a gente. Isso é muito bom. O que acontece? Por ele ter desenvolvido uma hipercifose, ter os ombros projetados à frente e um pouco deprimidos, de lateral ele fica nessa posição aqui, ó, ao natural. Tá? Então gerou uma hipercifose. E por conta desse tempo todo trabalhando, do aumento do peso e da postura que ele ficou muito tempo na maca, aquelas marcas que você está vendo, elas foram causadas pelo sobrepeso. E por quê? Porque o gradil costal, porque a estrutura, ela se modificou. Mesmo que ele tentasse deitar reto, ele ainda não conseguiria. Por quê? Porque ele tem uma carga muito grande de tensão pela hiperlordose lombar. Então ele não consegue fazer isso aqui. No ele ficar nesta posição, acabou forçando a região do processo tifoide e a base dessa estrutura, tá? Então o que aconteceu foi que o peso dele e a estrutura deformada da coluna causaram esse impacto em uma região específica. Seria o mesmo que você fazer algum tipo de exercício ficando igual bailarina na ponta do seu pé, ou seja, o dedo que estiver em contato com o chão, ele vai sofrer todo um processo de carga e vai ficar marcado. Se você for fazer exercícios com as suas mãos no chão e os pés no chão, a superfície de contato ela tende a ficar com essa carga e vai gerar essas marcas. Então, o que você viu ali foi uma estrutura sobrecarregada. Por quê? Ele ficou escorado na região da pelve. Ele ficou escorado e alinhado na região da cabeça. Então, a superfície mais alta, o pico invertido dessa estrutura, ficou na região do arco de costelas e do processo tifoide. E por que eu coloco essa situação? Para conversar com você, para abrir os caminhos aqui dentro da academia para a gente conversar. Porque essas avaliações elas são importantes. Então o que me faz entender
que é que eu preciso entender desta pessoa para ajudá-la, que eu tenho muitos grupos para liberar, mas que a questão de transformar essa coluna em algo, entre aspas, normal, ou diminuir essa hipercifose, é um processo mais complexo e que não envolve somente o trabalho de massoterapia, porque ele tem 67 anos, passou muito tempo trabalhando. Essa estrutura ela já está consolidada. O trabalho vai ser de melhorar a qualidade de vida, de tentar ao máximo ajustar esses grupos musculares e encaminhar para outro profissional. Para quê? De repente, numa academia, numa outra habilidade de um outro profissional, se consiga minimizar estes impactos. Tá? Mas em relação a órgãos internos, ele não tem nenhum tipo de comprometimento. Foi uma pessoa que nunca fumou, nunca bebeu, então ele não tem esta sobrecarga. Deixa eu ver o que o Renan está colocando aqui, que ele está participando ativamente e eu adoro isso. Deixa eu ver, Renan. Certinho, seu pensamento, mas você não trata a parte do osso e esqueleto, você não consegue tratar a musculatura. Sim, tratar as... cadê? Não está subindo no ver mais aqui, Renan, mas depois eu te respondo. Essa questão que você coloca aqui é questão de visões de escolas de formação. Pelo jeito, aqui você está defendendo uma linha de raciocínio da quiropraxia e da osteopatia. Respeito muito estas duas áreas e isso é interessante, mas a gente não pode assumir que a nossa área tem a verdade última e absoluta. Certamente a gente precisa de outros componentes, de outros argumentos, de outras áreas para avaliar, para interpretar e ajudar. Então, assim, dentro do que é possível fazer e trabalhar, vai ser feito. Depois desse tempo, eu vou devolver ele para quem me enviou, que foi um médico. E aí, ele vai pedir certamente a minha opinião e eu vou falar, olha, cara, do meu ponto de vista, ele precisa de um pilates, ou ele precisa de um personal para melhorar a condição cardiorrespiratória. Porque de repente, eu não sei, Renan, você pode até me ajudar, mas se for fazer uma mobilização, se for fazer um trabalho na região osteoarticular dessa região, eu posso lesionar essa pessoa, Renan? Porque ele já está todo sedimentado, ele já é um senhor. De repente é aconselhável manipulações osteoarticulares desta região que tem poucos eixos de mobilidade, porque cervical e lombar a gente sabe que tem um eixo muito grande de rotação e inclinações. Agora a torácica não tem, né? A torácica ela é muito limitada nos seus movimentos e aí é preciso tomar cuidado. Mas logicamente isso é do entendimento e da autoridade de cada profissional dentro da sua formação e isso tem que ser levado em consideração também. Então eu deixo aqui para vocês essa situação. A gente precisa avaliar todas as estruturas. A partir de agora o trabalho com esta pessoa vai ser envolvendo os grupos musculares paravertebrais, eretores da coluna, ilho-costais, região respiratória para quê? O Renan colocou aqui que pode sim, então é bom saber. Se eu conhecer algum profissional, vou trocar uma ideia com ele, é possível que a gente forme até uma parceria. Renan, obrigado. Tá? Então é esta situação que vai ser desenvolvida aqui agora. Porque às vezes a pessoa não sente dor, mas ela está completamente limitada, como se estivesse presa no próprio corpo por conta dessas regiões altamente encurtadas. Muitas vezes bandas tensas acompanham a pessoa pela vida toda e ela acha que a perda de mobilidade ou de amplitude é normal da idade e acaba que não é isso. Então a gente tem que estar atento e esta atenção ela vem na avaliação. Avaliar com critério faz toda a diferença se pode ou não tomar algumas atitudes em relação a algumas pessoas. A gente precisa levar em consideração muitas variáveis, tá bom, gente? Um beijo do coração de vocês. A gente vai se ver em breve. Tchau, tchau. Um grande abraço.